Então, o que são as escalas termométricas? São tipos de escala padronizadas, tá legal? De temperatura. Então, ao invés de a gente ficar desenhando o termômetro toda hora, a gente vai desenhar assim, ó. Ó, vai ter essa reta vai representar o vidrinho do termômetro. E a parte de baixo aqui vai representar o bulbo. Do ladinho aqui, ó, mesma coisa, tá? E do ladinho aqui de novo, mesma coisa, tá? Aí você vai me perguntar, professor, mas por que tem 3? Você tem que saber 3 escalas, tá? Tem que saber 3. Então, você tem aqui 3 tipos de escala, 3 medidas de escala para medirmos temperatura. Você tem a escala Celsius, então você chama de graus C, graus Celsius, ó, graus Celsius, ok? Essa aqui é a teoria, não precisa abrir a apostila ainda não. Fica tranquilo, depois eu vou falar tudo, relaxa. Graus Celsius, por enquanto só copia. Graus Fahrenheit. E aqui a escala Kelvin, toma cuidado. Kelvin não tem grau, tá bom? Não tem grau aqui, é só Kelvin. Depois, se vocês quiserem, no material de vocês tem a parte histórica. Dá uma lida aqui na parte histórica do Kelvin. Dos 3, na verdade, mas leia do Kelvin. Muito importante, tá bom? Então tá aqui, ó, a partezinha dele, dá uma lida, tá? A escala dele, além de ser chamada de escala Kelvin, também pode ser chamada de escala absoluta. Tá bom? Então você pode encontrar a escala Kelvin com o nome Kelvin ou escala absoluta, tá bom? Eu vou colocar aqui no cantinho qual é o corpo que a gente vai analisar, tá? No cantinho não, vou colocar aqui nos bulbos, tá? A gente vai analisar a água. Então, sempre analisando a água, tá? Vamos na Celsius primeiro, que é a mais conhecida, beleza? Vamos lá, ó. Na escala Celsius, qual é a temperatura de fusão da água? Ou do gelo, para ser mais específico. Isso, o gelo derrete a 0, então a temperatura de fusão é 0. Qual que é a temperatura de ebulição da água? 100. Então o 0, ele está lá embaixo, o 100 está aqui em cima, beleza? Então, claro, tem valores para cima e valores para baixo, mas o que nos interessa está aqui no meio, tá? Bom, galera, eu tô com o meu nariz meio ruim, então pode ser que eu dê umas espirradinhas aí, tá? Então, desculpa de antemão. Então, aqui a gente tem 0 e 100 graus Celsius como a escala que nós usamos, né? Aqui no Brasil, a nossa temperatura é medida em Celsius, tá? É a escala que a gente utiliza. Mas, se um dia, não sei se você já foi também, se você já andou de avião e foi para os Estados Unidos, você está chegando nos Estados Unidos lá, o piloto vai falar assim: caros passageiros, estamos chegando no aeroporto de Nova York, o nosso destino, a temperatura local aqui é de 180 graus. Você pode se assustar a primeiro momento, porque você desconhece de escalas termométricas. Mas se você conhece, você vai ficar mais de boa. Por quê? 180 graus na Fahrenheit tá, é uma temperatura bem elevada. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Não é 180 graus da forma que você está pensando, tá? Por quê? O que acontece é que as escalas, elas possuem correspondentes aqui, ó. Tá? Correspondentes. Deixa eu colocar isso aqui num pontilhado para você não se confundir, tá? O que são correspondentes? São valores que estão na mesma altura da escala, mas que não são iguais. Tá? Então você tem correspondente do 0 e correspondente do 100, nas 3 escalas. Nas 2 escalas que faltam, quer dizer.
Oxi. Pera aí, gente. Aqui. Pontilhadinho também. Então, beleza, ó. Lembra que eu falei que a escala você mesmo pode montar? Você escolhe os valores? Então, quando foi criada a escala Fahrenheit, foi convencionado que o zero Celsius ali não era zero aqui na Fahrenheit, tá? Era 32. Então, o 0 graus é o 32 Fahrenheit e o 0 graus também tem uma correspondência aqui na Kelvin, tá? Na Kelvin aqui, a correspondência do valor de zero é de 373. É alto, né? Desculpa, gente. 373 tá aqui. Então veja, não são os mesmos valores, mas são correspondentes, estão na mesma altura da escala. Ah, professor, mas e aqui no 100 também tem? Tem. Claro que tem. Quais são os correspondentes? Bom, 100 graus Celsius corresponde a 212 Fahrenheit. E também corresponde a... Opa, aqui eu troquei, tá, galera? Aqui é 373, aqui embaixo é 200, tá? É a parte mais baixa. Troquei aqui. Que é 273, tá? Beleza? Pronto, tá aqui as correspondentes. Ou seja, se você colocar um termômetro no gelo, no gelo não, vai, quando ele estiver derretendo quase lá, na temperatura de fusão que é zero, se você colocar um termômetro graduado na Fahrenheit, ele vai marcar quanto? 32. Se você colocar um termômetro graduado na Kelvin, vai marcar 273. Tudo bem, gente? Entenderam essas correspondências de valores? Tá legal. Então, o que eu quero com isso? Professor, deixa eu ver se eu entendi. É que cada país tem o seu ponto de ebulição e ponto de negócio, não é? Não. Marcelo, cada país pode adotar o que quiser, tá? Qual quiser. Eu tô falando que nos Estados Unidos é adotado o Fahrenheit. O ponto de fusão e ebulição para água são os mesmos pontos. O que muda é a escala que você está usando para medir esses pontos. No Brasil é 0 e 100, nos Estados Unidos é 32,212, por exemplo. Tá bom? Só isso. Não é que muda os pontos. Os pontos de fusão e ebulição da água são os mesmos. O que muda é o termômetro que você está colocando, que está graduado diferente. Tá? Então, para que serve essas escalas? Para que você consiga converter uma na outra. Tudo bem? Você tem que saber passar de uma para outra. Então, temperatura. Qual é a letrinha que a gente dá para temperatura? A gente chama a temperatura de θ. Tá bom? É a letra grega que eu vou colocar aqui para vocês. Então, sim, pode mudar a hora que você quiser, Pedro. Pode mudar a hora que você quiser. Vamos lá, por exemplo, ó. Eu vou colocar aqui valores, não valores, mas incógnitas, certo? Você não sabe o valor que eu estou colocando aqui. Você não sabe, tá? Então, temperatura é dado θ, por θ, letra, o valor que você desconhece, na Celsius, ok? Só que, se eu coloco um valor aqui, esse valor tem correspondentes, não tem? Opa, ficou tortinho. Tem correspondentes, certo? Ou seja, esse valor aqui vai ter um valor aqui na Fahrenheit e vai ter um valor também aqui na sua Kelvin. Então, um valor hipotético em Celsius, eu não sei quanto que vale na Fahrenheit, então é θF. E eu não sei quanto vale na Kelvin, é θK. Agora preste atenção, a gente vai montar as equações de conversão de uma na outra, sempre comparando dois, tá? Então, primeiro que a gente vai comparar vai ser Celsius convertendo para Fahrenheit, tá? E Fahrenheit, Celsius também serve, tá? Tanto faz. O θ é temperatura.
temperatura. Isso aqui são valores de temperatura. Tá legal? Então, θ é temperatura. Então, a gente vai... Deixa eu melhorar isso aqui, que ficou bem zoadinho, né? Então, a gente vai aprender agora como converte graus Celsius. Opa. Peraí, desculpa, gente. Quando eu encosto ali, o negócio desce. Ó, graus Celsius. Vamos aprender a converter isso daqui em Fahrenheit. Ah, mas Fahrenheit Celsius também dá? Dá. A volta também é válida, tá? Então também pode usar. Então, primeira conversão que você vai aprender. Celsius para Fahrenheit, tá? Oh, meu Deus do céu, sai daqui. Pronto. Ó, vamos lá então. Como que a gente analisa isso? Agora é matemática. Então, o que a gente vai usar da matemática para estudar isso? Razão e proporção, tá? Então, dentro da análise de razão e proporção, perceba o seguinte, ó. Eu quero que vocês olhem qual é a maior variação que eu tenho aqui desenhado na escala Celsius. Variação é sempre final menos inicial, tá? Então, se você olhar aqui, ó, a maior variação é 100 menos 0. Certo? Então, eu posso falar aqui 100 menos 0 é proporcional. Presta atenção. O que significa ser proporcional? É equivalente. Proporcional a isso aqui, ó, porque está na mesma altura. 212 menos 32. Então, como é que eu monto isso na matemática? Como que eu comparo isso? Numa divisão. Então, 100 menos 0 está para 212 menos 32. Entender as comparações que eu fiz? Um menos o outro está para um menos o outro. Tudo bem? Só que isso equivale é igual a eu comparar as menores variações. Ó, isso menos isso e isso menos isso. θc menos 0, que é a temperatura em Celsius que eu desconheço, que eu vou querer calcular, sobre θ Fahrenheit menos 32, que é o valor em Fahrenheit que eu quero calcular. Ó, tudo bem até aqui? Agora a gente vai arrumar essa equação, a gente vai isolar essas incógnitas, Fahrenheit e Celsius, temperaturas que eu desconheço. 100 menos 0 é 100. 212 menos 32, 180. O que perguntaram aqui? O que está escrito ali do lado do zero? Isso? Nicolas, θ de temperatura é na Celsius. θc. Temperatura em Celsius. Aqui mesma coisa, Fahrenheit. θ. Temperatura incógnita. X. Não sei quem é. É isso que eu estou colocando. Não. Essa letra cortada é um θ. O zero é assim. Então, 100 menos 0, 100. 212 menos 32, 180. θc menos 0, que é x menos 0. É o meu x, né? θc. E aqui embaixo não tem o que fazer. Fica Fahrenheit menos 32. Matemática, hein? Numa igualdade de duas frações, multiplica em x, né? Então, o 100 vai multiplicar esse parênteses, que é Fahrenheit menos 32. E o 180 vai multiplicar o θc, né? Vamos lá. Presta atenção, hein? Presta atenção no que a gente vai fazer aqui, hein? Eu vou descer as coisas. Por quê? O 180 não está multiplicando o θc? Ele pode vir dividindo. Ah, legal. E esse parênteses não está multiplicando 100? Pode ir para lá dividindo também.
Ô, minto, galera, senão eu vou voltar no que eu tinha, né? Viajei. O que eu vou fazer aqui agora? Ó, eu vou simplificar essa equação. Então, isso é uma equação. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, né? Não é assim que você aprendeu? Então, para eu simplificar isso aqui, eu vou dividir esse lado aqui. Eu vou dividir esse lado aqui por 2. Então, eu posso ter que dividir esse lado aqui por 2. Ok? 100 dividido por 2 não é 50? 180 dividido por 2 não é 90? Então, eu poderia ter dividido por 20, direto. 100 dividido por 20 é 5. Certo? 180 dividido por 20, 9. Agora, para terminar, 5 está multiplicando, vem dividindo. O 9 está multiplicando, vem dividindo. Vai ficar assim, né? Celsius sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Não entendi de onde surgiu 20. Eu vou simplificar, Pedro. Eu estou simplificando essa fração. Eu posso dividir o 100 por 20 e o 180 por 20. Dos dois lados, se eu quiser. E aí eu reduzo os números para 5 e 9. É simplificação de fração, né? Estou simplificando. Bom, no final, o que sobrou? Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Exemplo. Hoje em São Paulo está 20 graus Celsius. Quanto que é essa temperatura em Fahrenheit? O que eu teria que fazer? Pego 20 Celsius e jogo no lugar do Celsius. Aqui, ó. Eu acho o θ Fahrenheit. O valor da temperatura em Fahrenheit. Entenderam, gente? Para que serve isso? Para converter uma na outra? Ô professor, você pode repetir só a última parte, por favor? Marcelo, fala um valor de temperatura para mim. Deixa eu entrar. É 100, 0 em graus. Não. Marcelo, fala um valor de temperatura para mim, qualquer um. Ah, é 100. 100 graus. 100 graus, legal. Presta atenção. Marcelo falou 100 graus Celsius, legal. Quanto é 100 graus Celsius em Fahrenheit? O que eu tenho que fazer? Pego 100 e jogo aqui, ó. Porque aqui não é Celsius. Então vai ficar 100. Então vai ficar 100 sobre 5 igual a Fahrenheit. Não copiem isso, hein? Não copiem. Menos 32 sobre 9. Pronto, ó, uma incógnita aqui, ó. Fahrenheit. Tô convertendo. E é só resolver a conta. 100 dividido por 5 dá quanto? 20. 9 está dividindo, vem multiplicando. Quanto que é 9 vezes 20? 180. O 32 está subtraindo, pode vir para o lado de lá, somando, não pode? Então, mais 32. Igual a θf. Quanto que é a temperatura em Fahrenheit? Então, aqui, no caso, no exemplo que ele deu, 212. Olha aqui, 100 não é 212? Ah, se você jogar 45, 46, 47, você vai achando os valores da outra. Entendeu? Pessoas, entenderam? Eu entendi. Posso apagar essa parte da direita? Eu preciso apagar isso aqui para eu poder fazer mais um. Essa equação é fixa, então. Toda vez que eu precisar usar conversão de Celsius para Fahrenheit, eu uso esta equação. E eu consigo converter. Certo? Uma dica, não decore a equação. Lembre-se do processo. Tá? Vamos lá. Próxima conversão. Marcelo, já apaguei. Você falou que podia apagar?
Ô, professor, não se preocupa não. Eu peço pra alguém mandar no grupo. Tá bom. Alguém pode mandar pro Marcelo, porque perguntei se podia apagar, falaram que sim, aí eu acabei apagando, tá? Vamos lá. Próxima conversão agora, já fizemos Celsius Fahrenheit. Celsius para Kelvin, vai. Ô, sacola. Celsius passando para Kelvin, ou Kelvin para Celsius, né? Tanto faz. Legal. Como que eu vou pensar essa conversão aqui? Do mesmo jeito que eu pensei aqui. 100 menos zero na Celsius está para quanto agora? Olha lá para Kelvin agora. Ó, 373 menos 273, né? Está para, né? Equivale a, ó, Celsius menos zero, certo? Sobre quanto? Sobre quanto? Kelvin menos 273, né? Ó, então aqui embaixo fica quanto? Kelvin menos 273. Entenderam essa montagem? Pessoal, só o Pedro respondeu, Marcelo. Entenderam mesmo? Eu vou dar sequência se ninguém responder. Tá fácil, né? Beleza, então. Então vou tocar o barco. 100 menos 0, 100. 373 menos 273 é 100. Celsius menos 0 é Celsius. Gente, alguém tá com o microfone aberto. E aqui embaixo não tem o que fazer. Kelvin. Não, professor. Beleza. Menos 273. Ótimo. 100 dividido por 100 é 1. Igual a Celsius sobre Kelvin menos 273. Ou seja, esse parênteses está dividindo e vai multiplicando. Você conclui que Celsius é igual a Kelvin menos 273. Esta é a equação de conversão Celsius para Kelvin ou Kelvin para Celsius. Se você me der um valor em Celsius, eu sei em Kelvin. Se você me der um valor em Kelvin, eu sei em Celsius. Só calcular. Tudo bem, gente? Sim? Beleza. Posso apagar? Professor, eu posso te perguntar uma coisa? Pode. Isso daí vai poder, essa fórmula aqui de baixo, a última, vai poder usar para qualquer coisa, já pode pular tudo e ir para direto. Não, Marcelo, eu falei antes. É bom que você saiba o processo, porque vão ter exercícios que você vai ter que converter para uma escala que você não conhece. E se você não sabe o processo, você erra, entendeu? Então, Pode claro, esperar só um pouquinho. para resolver aqui. Peraí, muta o microfone, Marcelo, tá muito alto. Para você resolver as questões de conversão Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit Kelvin, Kelvin Fahrenheit, sim, pode usar as equações direto se você quiser, não precisa desse processo todo. Mas você tem que saber como foi feito, porque lá na frente, na próxima aula, a gente vai aprender a converter para escalas desconhecidas, que não tem equação pronta, que é só esse raciocínio. Então tem que saber o raciocínio também, ok? Entendeu, Marcelo? Sim, professor, mas eu posso perguntar uma coisa? Isso daí vai ser usado na prova? Claro, tudo que eu falo é conteúdo da prova, tudo. Professor, pode esperar um pouquinho antes de apagar a prova. Posso. Obrigado.
Galera, eu falei pro Marcelo 2 vezes já, vou repetir pra sala toda. Não adianta só saber essa equação. Ah, mas é mais rápido. Beleza, para converter essas três, né? Na próxima aula vocês vão ver escalas desconhecidas, que não tem equação. Se você só decora isso aqui, você não entendeu esse processo. E aí, sem entender esse processo, na próxima aula você não vai entender nada. Então, olhe o processo, veja se está claro, se não tiver pergunta. Isso, Pedro, é equivalência e a razão. É razão e proporção isso aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. Já aprendemos Celsius para Fahrenheit, já aprendemos Celsius para Kelvin, só falta Fahrenheit para Kelvin. Então, vamos lá. Apagando. Agora é Fahrenheit para Kelvin. Fahrenheit para Kelvin ou Kelvin para Fahrenheit, né? Lembrando que o que vale para um vale para o outro. A volta também é válida. Galera, aqui ó, as setinhas verdes já estão desenhadas. Então acompanhe, ó. Na Fahrenheit, 212 menos 32. Então anota aí, ó. 212 menos 32 está para 373 menos 273. Isso equivale a Fahrenheit θF menos 32. Vai lá para Kelvin agora. Kelvin menos 273, certo? Beleza. Vamos lá. 212 menos 32, 180. 373 menos 273, 100. Igual. Fahrenheit menos 32 sobre Kelvin menos 273, ok? Já vamos simplificar aqui, ó, é uma fração, né? Tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. Posso cortar um zero com zero e posso dividir em cima e embaixo por 2, né? 18 dividido por 2, 9. Estou simplificando. 10 dividido por 2, 5. Igual. Copia de novo. Fahrenheit menos 32 sobre Kelvin menos 273. Ó, de novo uma igualdade de duas frações, multiplique em x, né? Pessoal, veja, a gente vai ficar com uma relação assim, ó. Esse parênteses vezes 9, então vai ficar Kelvin menos 273 multiplicado por 9, igual aquele parênteses lá multiplicado por 5. O 5 está multiplicando, vem dividindo, o 9 está multiplicando, vai dividindo para o lado de lá. Então vai ficar Kelvin menos 273 sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Tá aqui a equaçãozinha. Sim, entenderam essa relação? Sim, senhor. Beleza. Só que você consegue, então, já que você já sabe todas as equações, você consegue colocar as três equações uma do lado da outra para você saber qual você precisa utilizar sempre, tá bom? Posso apagar para juntar as três para você ver como é que faz? Não, calma aí, tô terminando já. Então, beleza, eu vou dar um tempinho, ó. Vamos lá que tá acabando a nossa aulinha, hein?
E aí, posso apagar, galera? Vamos? Pedro, continuaremos vendo escalas termométricas. Vamos resolver exercícios disso. Essa apostila toda é só de temperatura, tá? Vamos, pessoal, posso apagar? Professor, Não consegui ouvir. Alguém falou aí. pode pagar. Tô apagando, hein? Não, professor, pode esperar, eu só tô na última. Eu já tô na última parte. Pronto, professor, obrigado. Nada. Vamos lá, gente. Então, olha só. Você aprendeu as 3 equações, né? Agora você pode pensar assim, ó. Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Veja. Ó, faz um exercício agora. Faz o seguinte, ó. Ó a pergunta que eu vou fazer. Quero converter Fahrenheit para Kelvin. Põe a mão na sua tela tampando a parte do Celsius. Põe a mãozinha lá. Tampa o Celsius. Tá vendo que você cai na equação de Fahrenheit para Kelvin? Sim ou não? Tampa lá, ó. Põe a mão na frente. Celsius sobre 5. Tampa. Ó. Ah, agora a sua conversão é de Fahrenheit para Celsius. Tampa Kelvin. Não tem Kelvin na questão, tampa ela. Ó. Consegue ver que você fica na equação de conversão de Celsius para Fahrenheit? Tá vendo? Ah, agora é Celsius para Kelvin. Então não tem Fahrenheit, tampa o meio da equação aí, ó. Tampa o meio, tampa do meio. Fica só a das pontas, né? Que é a equação de conversão Celsius para Kelvin. Tá vendo? Você já aprendeu a converter tudo, agora é só saber utilizar, tá? Então a relação entre as três está aqui. Sempre você vai fazer entre duas, nunca entre as três. Pelo amor de Deus, não existe uma dupla igualdade aqui, né? Nem dá para você resolver isso. Então sempre entre duas. Dito isso, pessoal, na semana que vem, a gente gasta os nossos 50 minutos só treinando isso. Eu quero que vocês tentem fazer algumas questões, mesmo sem eu ter feito ainda. Por quê? Eu acredito que vocês conseguem desenvolver melhor assim. Então tenta sem eu ter feito ainda, só com o que a gente viu. Eu vou passar lá na plataforma a pastinha com as questões que vocês têm que resolver, tá bom? Para você treinar. Ficou alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida? Podemos finalizar por aqui, então? Sim? Professor, Pessoal. nenhuma dúvida. Beleza, então finalizamos por aqui.